Então, nós vamos iniciar a resolução dos nossos exercícios para a gente ilustrar todos esses passos, mostrando aí detalhadamente o funcionamento de cada uma das propriedades vistas na última aula. Então, primeiro exercício, na letra A, nós temos que o f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5. Eu quero calcular a derivada, então eu quero saber quem que é o f' de x. O f' de x para a situação, então 3x ao quadrado, baixo 2 aqui, multiplicando esse 3x, então vai ficar 6x, elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. E a derivada de uma constante é zero. Então, f' de x é igual a 6x. Na letra B, o meu f de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Quero calcular quem que é o f' de x. Então, f' de x, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais derivada de x ao quadrado, 2x, e a derivada de 1 é zero. Derivada de uma constante é zero. Letra C, o f de x é igual a 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 4. A derivada dessa função vai ser dada aqui por f' de x, que é igual a derivada de 3x ao cubo, vai ser 9x ao quadrado, menos derivada de 2x ao quadrado, 4x, derivada de uma constante aqui, 4, igual a zero. Então, derivada de 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4, 9x ao quadrado menos 4x. Na letra D, o f de x é 3x mais raiz de x. Então, f de x é igual a 3x mais raiz de x. Recomendo você reescrever esse raiz de x como x elevado a meio. Então, você vai reescrever essa função como sendo 3x mais x elevado a meio. Então, o nosso f' de x, a derivada dessa função, derivada de 3x aqui é 3, derivada de x elevado a meio vai ficar mais 1 sobre 2x, meio menos 1 dá menos meio. Então, 3 mais 1 sobre 2x elevado a menos meio. Posso reescrever essa função como sendo 3 mais 1 sobre 2x elevado a meio, ou então posso ainda reescrever como sendo 3 mais 1 sobre 2 raiz de... Então, a derivada dessa expressão, 3x mais raiz de x, é igual a 3 mais 1 sobre 2 raiz de x. Na letra E, nosso f de x é igual a 5x mais 3x elevado a menos 2. Então, a derivada dessa função vai ser dada aqui por f' de x, derivada de 5x é igual a 5, menos. Por que menos, professor? Esse menos 2 vai abaixar aqui multiplicando, então mais com esse menos vai ficar menos. 2 vezes 3 dá 6, x, menos 2, menos 1, então aqui é igual a menos 3. Você pode reescrever também como sendo 5 menos 6 sobre x ao cubo, e aí você tem essa outra configuração de resposta. Ou 5 menos 6x elevado a menos 3, ou então 5 menos 6 sobre x ao cubo. Na letra F, o f de x é dado como sendo 2 vezes raiz cúbica de x. Então, sugiro que vocês reescrevam essa raiz cúbica de x como sendo x elevado a 1 sobre 3. E aí a gente vai calcular a derivada dessa função. A gente sabe muito bem que isso daqui é uma constante vezes a função, então a constante continua lá, então vai baixar aqui 1/3 vezes 2, então isso daqui vai ficar 2 sobre 3, elevado a x, elevado a 1/3 menos 1. Então, se nós arrumarmos aqui 2 sobre 3, calculo o MMC aqui dos dois, né? Quando aqui não tem nada é 1, multiplica aqui 3 vezes 1, vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, 1 menos 3. Então, isso daqui é igual a 2 sobre 3, x, né? Esqueci de colocar o x. X, 1 menos 3 dá menos 2 sobre 3. Posso reescrever essa função, então isso daqui pode ser reescrito como sendo 2 vezes 3 sobre x elevado a 2 sobre 3. E ainda posso escrever como sendo 2 dividido por 3 raiz cúbica de x ao quadrado.
a derivada de 2 vezes raiz cúbica de x é igual a 2 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Na letra G, o nosso f de x é igual a 3x mais 1 sobre x. Então, na letra G, f de x é igual a 3x mais 1 sobre x. Recomendo que você escreva esse 1 sobre x como sendo x elevado a menos 1, para ficar mais fácil dos nossos cálculos. Então, f' de x vai ser a derivada desse f de x. Derivada de 3x é igual a 3. Vou abaixar aqui para a derivada de x elevado a menos 1. Baixo esse menos 1 multiplicando, então menos com esse mais vai ficar menos. X elevado a menos 1 é igual a menos 2. Então, isso daqui, a derivada vai ser 3 menos x elevado a menos 2, ou então 3 menos 1 sobre x ao quadrado. E aí a gente calcula que a derivada de 3x mais 1 sobre x é igual a 3 menos 1 sobre x ao quadrado. Na letra H, o nosso f de x é igual a 4 sobre x mais 5 sobre x ao quadrado. Então, o f de x é igual a 4 sobre x mais 5 sobre x ao quadrado. Sugiro que vocês reescrevam da seguinte maneira. Então, 4 sobre x é igual a 4 vezes x menos 1, mais 5 sobre x ao quadrado é igual a 5x elevado a menos 2. Então, a derivada dessa função, f' de x, vai ser derivada aqui de 4x menos 1. Vou abaixar aqui esse menos 1 multiplicando aqui o 4, então vai ficar menos 4, x elevado menos 1 dá menos 2. E aí, a mesma coisa aqui, menos 2 baixo aqui, multiplicando ele aqui com 5, então menos com mais vai dar menos. Então, 5 vezes menos 2 dá aqui menos 10. X elevado menos 2 menos 1, x elevado a menos 3. Então, isso daqui é f' de x é igual a menos 4x elevado a menos 2, menos 10x elevado a menos 3. Ou então, menos 4 sobre x ao quadrado, menos 10 sobre x ao cubo. A letra E, f de x é igual a 2 sobre 3x ao cubo, mais 1 sobre 4x ao quadrado. Letra I, f de x é igual a 2 sobre 3x ao cubo, mais 1 sobre 4x ao quadrado. Vou fazer a divisão aqui, a derivada normalmente. Então, f' de x vai ser igual a baixo aqui o expoente multiplicando. Então, isso daqui vai ficar 6 sobre 3x ao quadrado, mais 2 vezes 1 sobre 4. Então, 3 vezes 2 dá 6 sobre 3, x ao quadrado, mais 2 vezes 1 vai dar 2 sobre 4x. Dá para a gente simplificar. Então, 6 dividido por 3 aqui dá 2. Então, fica 2x ao quadrado, mais 2 sobre 4, dá para simplificar por 2 em cima e 2 embaixo, então isso daqui vai ficar 1 sobre 2x. E aí a derivada de 2 sobre 3x ao cubo mais 1 sobre 4x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais meio x. Na letra J, nós temos que f de x é raiz cúbica de x mais raiz de x. Recomendo que vocês reescrevam como sendo raiz cúbica de x como sendo x elevado a 1 sobre 3, mais, e aí a raiz quadrada de x como sendo x elevado a 1 sobre 2. Então, a derivada disso daqui vai ser f' de x. Faço a derivação, abaixo aqui o expoente e tiro aqui 1 do nosso expoente. Então, vai ficar 1 sobre 3, x elevado a 1 sobre 3 menos 1, já fizemos lá atrás, então isso daqui vai ficar menos 2 sobre 3, mais 1 sobre 2, então ele baixa aqui o expoente, 1 sobre 2, x, meio menos 1 dá menos meio. Posso reescrever essa função aqui, levando em consideração esse x aqui negativo, então isso daqui vai ficar igual a 1 sobre 3x elevado a 2 sobre 3, mais 1 sobre 2, x elevado a meio. Ainda posso retornar para as raízes, então isso daqui vai ficar 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, mais
2 vezes raiz quadrada de x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, a derivada de raiz cúbica de x mais raiz de x é igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, mais 1 sobre 2 raiz de x. Letra L, nós temos que o f de x é 2x mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Reescreva essas frações de forma com expoente negativo, então isso aqui vai ficar 2x mais x elevado a menos 1 mais x elevado a menos 2. Preciso calcular a derivada, então a derivada aqui vai ser f' de x é igual a derivada de 2x é igual a 2, derivada de x elevado a menos 1 vai ficar menos x elevado a menos 2, derivada de x elevado a menos 2 vai ficar aqui menos 2 vezes x elevado a menos 3. Posso reescrever isso daqui como sendo 2 menos 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo. Então, a derivada de 2x mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 2 menos 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo. Na letra M, a nossa função é 6x ao cubo mais raiz cúbica de x. Então, a derivada aqui, f' de x, é igual. Então, vou reescrever essa função primeiro. 6x ao cubo, esse x, essa raiz cúbica de x, posso escrever como sendo x elevado a 1 sobre 3. Então, raiz cúbica, 6x ao cubo aqui, a derivada vai ficar 18x ao quadrado, mais a derivada de x elevado a 3 vai ficar 1 sobre 3, vezes x, 1 sobre 3 menos 1, dá menos 2 sobre 3. Posso reescrever essa expressão como sendo 18x ao quadrado, mais 1 sobre 3, raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Por fim, na letra N, nós temos lá que f de x é 5x à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais k. Falei para vocês que b, c e k são constantes. Então, a derivada f' de x vai ser, derivada de 5x à quarta vai ficar 20x ao cubo, derivada de bx ao cubo vai ficar 3bx ao quadrado, derivada de cx ao quadrado vai ficar 2cx. A derivada de uma constante k é zero. Não tem, toda vez que você tiver uma constante, derivada dessa constante é igual a zero. Então, a derivada de 5x à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais k é igual a 20x ao cubo mais 3bx ao quadrado mais 2 vezes cx. Perguntas, dúvidas? Segundo exercício, nós queremos saber qual que é a equação da reta tangente ao gráfico de G no ponto 1 e G de 1. Eu sei que o meu G de x é igual a x ao cubo mais 1 sobre x. E aí eu quero calcular eu quero determinar a equação da reta tangente para o ponto 1 e G de 1. Então, se a gente lembrar da definição de derivada, eu sei que esse G de linha no ponto 1 vai ser igual ao G de x menos o G de 1 dividido por x menos 1. Então, o G' de 1, se nós fizermos a substituição aqui, primeiro a gente precisa calcular quem que é o G'. Então, o G' aqui de x vai ser igual a 3x ao quadrado. Esse 1 sobre x nós já calculamos anteriormente. Então, isso daqui vai ficar menos 2 vezes, então, menos 1 sobre x ao quadrado. Então, se a gente quiser determinar quem que é o G' de 1, isso daqui vai ficar igual a 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. 1 sobre 1 ao quadrado dá 1. Então, 3 menos 1, isso daqui é igual a 2. Então, se nós substituirmos aqui a nossa expressão g de x, nada mais é que o valor que nós queremos determinar na nossa expressão como sendo o y, ou seja, qual que é a equação da reta tangente. Então, se nós fizermos a substituição aqui, g' de 1 é igual a 2. Eu vou fazer aqui a multiplicação em cruz, então vai ficar 2 vezes x menos 1, que é igual ao y menos o g de 1. O g de 1 aqui, basta você substituir, então vai ficar 1 ao cubo, dá 1. 1 sobre 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, y menos 2.
Então, se nós isolarmos aqui o y, isso daqui vai ficar igual a 2x menos 2, passo esse menos 2 para o outro lado, então mais 2. Portanto, esse y aqui, que é a equação da reta tangente, é igual a 2x. Essa é a equação da nossa reta tangente. Deixo aí para vocês como tarefa, para que vocês plotem o gráfico utilizando aí o Octave. Tá? Pega essa função g de x, plota ela e depois plota aqui esse y, para você ver como que fica naquele ponto essa função e a reta tangente a ela. Terceiro exercício, eu quero calcular a derivada de algumas expressões que estão sendo divididas. Na letra A, nós temos aqui que a f de x é igual a x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, eu quero calcular a derivada desse cara aqui. Então, o f' de x vai ser... Então, nós determinamos aqui a regrinha do quociente, derivo de cima. Então, derivada de x é igual a 1, vezes copio de baixo, então, x ao quadrado mais 1, menos copio de cima, x, vezes a derivada do de baixo. Então, derivada de x ao quadrado dá 2x, derivada de 1 dá 0. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, isso aqui, x ao quadrado mais 1, todo mundo ao quadrado. Então, vamos expandir aqui esses termos. Isso daqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, mais 1, menos x vezes 2x, 2x ao quadrado. Vou abrir também o termo aqui de baixo. Isso daqui vai ficar da seguinte maneira. X ao quadrado mais 1. Então, quadrado do primeiro, então x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Posso reescrever isso daqui, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado, mais 1, dividido aqui por x à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 1. Então, derivada aqui na letra A, é igual a menos de x dividido por x ao quadrado mais 1, é menos x ao quadrado mais 1, dividido por x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Na letra B, o f de x é igual a x ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1. Esse exercício aqui, você pode já fazer uma simplificação, tá? Você pode reescrever esse x ao quadrado menos 1 como sendo aí um x mais 1 vezes x menos 1, divide aqui por x mais 1. Cancelo, cancelo. Então, isso daqui vai ficar x menos 1. E aí, derivada, então, f' de x é igual. A derivada disso daqui é igual a 1. Mas, professor, se eu fizer pelo caminho, tem que dar a mesma coisa. Então, você pode fazer lá f' de x é igual. Então, derivo de cima, 2x, copio de baixo, vezes x mais 1, menos copio de cima, então x ao quadrado menos 1, então x ao quadrado menos 1, copio de cima, derivo de baixo, derivada de x mais 1, igual a 1. Dividido todo mundo pelo quadrado de baixo, x mais 1 ao quadrado. Então, se nós abrirmos isso daqui, vai ficar 2x ao quadrado, mais 2x, menos x ao quadrado, mais 1, dividido aqui por x mais 1 ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado, mais 2x mais 1, dividido aqui por x mais 1 ao quadrado. Se você lembrar, ou você pega e transforma esse cara nesse daqui, ou você expande o de baixo, tanto faz. Então, você pode expandir o de baixo, então vai ficar x ao quadrado mais 2x, x ao quadrado mais 2x mais 1, dividido. X mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o de cima aqui é igual ao de baixo, isso daqui é igual a 1.
Então, bateu aqui. Então, ou você faz por esse método, ou faz por esse. Na letra C, o nosso f de x vai ser igual a 3x ao quadrado mais 3, dividido aqui por 5x menos 3. Então, a derivada desse cara aqui, preciso aplicar a regrinha do quociente. Se nós aplicarmos a regrinha do quociente aqui, nós vamos obter o nosso f' de x. Vai ser, então, derivo de cima. Derivada do de cima, 6x, vezes copio de baixo. Então, 5x menos 3. Menos copio de cima, 3x ao quadrado mais 3, vezes a derivada do de baixo. Derivada de 5x menos 3 é igual a 5. Dividido todo mundo aqui pelo quadrado do de baixo. Então, 5x menos 3 ao quadrado. Vamos abrir o termo aqui de cima, o nosso numerador. Então, 5x vezes 5x dá 30x ao quadrado. 5x vezes menos 3 dá menos 15x. Tem esse menos aqui, então, 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado, com esse menos aqui dá menos 5x ao quadrado. 3 vezes 5 dá 15, com esse menos aqui, menos 15. Dividido, vou expandir o de baixo, vou fazer aqui a abertura dele. Então, 5x menos 3 ao quadrado, isso daqui é o quadrado do primeiro, então 25x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes 5 dá 10, vezes o segundo dá 30, então 30x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado dá 9. Dá para a gente rearranjar aqui esse termo do numerador, então isso daqui vai ficar 30x ao quadrado menos 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado. Então, 6x vezes 5x, 30x ao quadrado. 6x vezes menos 3, menos 18x. Menos x ao quadrado vezes 5, menos 5x ao quadrado. Menos 3 vezes 5, menos 15. Faço a abertura aqui distributiva do quadrado aqui desse termo, então vai ficar o quadrado do primeiro, 25x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 5 dá 10, vezes o segundo dá 30, então menos 30x, mais o quadrado do segundo dá 9. Se eu pegar e rearranjar esse termo aqui, 30x ao quadrado menos 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado, menos 18x, menos 15, dividido por 25x ao quadrado, menos 30x mais 9. Na letra D, o f de x é igual a raiz de x dividido por x mais 1. Então, a derivada disso aqui, f' de x, vai ser... Então, derivo primeiro. Então, recomendo que você escreva esse x, raiz de x como x elevado a meio. E aqui embaixo mesmo, x mais 1. Então, derivo de cima. Então, derivada de cima vai ficar 1 sobre 2x elevado a menos meio, multiplicado por x mais 1, menos, copio de cima, multiplico pela derivada do de baixo. Derivada de x mais 1 igual a 1. Dividido aqui pelo quadrado do de baixo. Então, x mais 1, todo mundo ao quadrado. Vamos fazer essa distributiva aqui. 1 sobre 2x elevado a menos meio vezes x. Então, mantenho a base, somos os expoentes. Menos meio mais 1 dá meio. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2, x elevado a meio, mais 1 sobre 2x elevado a menos meio vezes 1. Isso daqui dá 1 sobre 2, x elevado a menos meio. Menos x elevado a meio. Todo mundo aqui dividido, vou expandir então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do primeiro. Dá para a gente rearranjar ali ainda, né?
meio x elevado a 1 sobre 2 menos x elevado a 1 sobre 2. Então, meio menos 1 dá menos meio. Então, isso daqui vai ficar menos 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2. Todo mundo aqui dividido por x ao quadrado, mais 2x mais 1. Posso ainda reagrupar esses termos aqui. Posso colocar aqui esse meio em evidência. Então, isso daqui vai ficar igual a meio multiplicado aqui por menos x elevado a meio, mais x elevado a menos meio. Dividido aqui por x ao quadrado, mais 2x mais 1. Esse 2 aqui posso passar aqui para baixo, né, multiplicando todo mundo. Então, esse daqui vai ficar menos x elevado a meio é raiz de x. Então, vai ficar menos raiz de x, mais 1 sobre raiz de x, dividido aqui por 2 vezes x ao quadrado, mais 2x mais 1. Letra E, o f de x é igual a 5x, mais x sobre x menos 1. X dividido por x menos 1. Então, isso daqui vai ser a derivada de uma soma com uma divisão. Então, você precisa aplicar a regrinha aqui do quociente da soma. E aí, sugiro você fazer isso daqui separadamente. Ou então, você pode fazer da seguinte maneira. F' de x é igual. Derivada de 5x é igual a 5, mais. E aqui você aplica a regra do quociente. Então, derivo o primeiro, dá 1, multiplico pelo de baixo, menos, copio de cima, vezes a derivada do de baixo. Derivada de x dá 1. Dividido pelo de baixo ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Então, posso rearranjar a expressão. Então, isso aqui vai ficar 5. 1 vezes x dá x. Então, isso aqui fica x menos 1. Então, 5 mais x menos 1 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. X menos x, isso daqui dá zero. Então, isso daqui cancela. X com menos x. Então, isso daqui vai ficar 5 menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Posso achar o MMC dos dois. Então, o MMC aqui vai ser x menos 1 ao quadrado. Quando não tem nada aqui é 1. Então, x menos 1 ao quadrado dividido por 1 dá x menos 1 ao quadrado, vezes 5. Isso daqui vai ficar 5 vezes x menos 1 ao quadrado, menos x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, se nós abrirmos aqui, nós vamos ficar como? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do primeiro, do segundo. Quadrado do segundo dá 1, vezes 5 dá 5. Então, mais 5, menos 1. Então, 5 menos 1 vai aparecer um mais 4 aqui. Isso aqui vai ficar 5x ao quadrado, menos 10x mais 4, dividido por x ao quadrado, menos 2x mais 1. Letra F. O nosso f de x é igual a raiz de x mais 3 dividido por x ao cubo mais 2. Então, vou calcular o f' de x. F' de x, portanto, raiz de x é 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. Mais, aqui tem o quociente. Então, derivo de cima, copio de baixo. Derivada do de cima é zero. Derivada de uma constante dá zero. Vezes x ao cubo mais 2. Menos, copio de cima.
multiplicado pela derivada do de baixo. Derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, derivada de 2 dá 0. Dividido aqui pelo quadrado do de baixo. Então, x ao cubo mais 2, todo mundo ao quadrado. Então, 0 vezes alguma coisa, isso daqui dá 0. Então, isso daqui vai ficar só o termo aqui, menos 9x ao quadrado. Então, vamos rearranjar essa expressão. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, raiz de x, menos 9x ao quadrado, sobre x ao cubo, mais 2 ao quadrado. Se quiser parar por aqui, não tem problema. Se você quiser achar aqui o MMC dos dois, simplificar ao máximo, pode continuar. Na letra G, o f de x é igual a raiz cúbica de x mais x dividido por raiz quadrada de x. Então, isso daqui vai, a derivada desse termo aqui, então, f' de x, vai ser derivada do de cima. Então, derivada de x, isso aqui é x elevado a 1 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 3, x elevado a menos 2 sobre 3, derivada de x, 1, mais 1. Então, 1 sobre 3x elevado a menos 2 sobre 3, vezes o de baixo, então, raiz de x. Menos, copio de cima, então vai ficar raiz cúbica de x, mais x, vezes a derivada do de baixo. Então, derivada de raiz de x, 1 sobre 2, raiz de x. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, dividido aqui pelo de baixo ao quadrado, vai ficar raiz de x, raiz quadrada de x, todo mundo ao quadrado. Isso aqui, raiz de x ao quadrado. Vamos rearranjar aqui nossa expressão. Então, vai ficar lá 1 sobre 3, x elevado a menos 2 sobre 3, mais 1. Esse raiz de x eu posso escrever como um x elevado a meio, para a gente poder fazer as nossas distributivas e simplificações aqui necessárias. Então, vai ficar x elevado a meio, menos. Então, raiz cúbica de x, mesma coisa, vou escrever como sendo um x elevado a 1 sobre 3, mais x, e aqui, isso daqui é 1 sobre 2, x elevado a meio. Todo mundo dividido. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela o quadrado com a raiz, então isso aqui embaixo vai ficar só o x. Vamos fazer a distributiva aqui. Então, vou fazer a primeira distributiva. Fazendo aqui a distributiva, 1 sobre 3, x elevado a menos 2 sobre 3, vezes x elevado a 1 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 3. Copio a base e somo os expoentes. Então, menos 2 sobre 3, mais meio. Mais 1 vezes x elevado a meio, dá x elevado a meio. Esse menos que está aqui vai interferir em todo mundo aqui do sinal, então vai ficar menos x elevado a 1 sobre 3, mais, vezes 1 sobre 2, então isso daqui vai ficar 1 sobre 2, copio a base e somo os expoentes. Então, 1 sobre 3, menos 1 sobre 2. E aqui, menos x elevado a 1, vezes, então 1x vezes meio, então isso aqui vai ficar 1 sobre 2, x, 1 menos meio. 1 menos meio. Todo mundo aqui dividido por x. Então vamos lá agora só resolver aqui os nossos expoentes aqui, para a gente rearranjar a nossa expressão. Então, o MMC aqui de 3 e 2 vai dar 6. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 3. X. Então, MMC é 6.
6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 4 mais 3. Eu vou colocar aqui como sendo 1, para a gente adiantar a nossa vida. Tá? Então, só você lembrar aqui que em vez de ser menos 4, que já faço menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Mais x elevado a meio. Mesma coisa aqui, menos 1 sobre 2, MMC de 3 e 2, 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 6 também. Então, x elevado a menos 1 sobre 6. E por fim, menos 1 sobre 2. 1 menos meio dá menos meio. Todo mundo ainda dividido por x. Então, o que nós teremos aqui? Esse x elevado a menos 1 sobre 6 vezes 1 sobre 3, dá para a gente agrupar com esses dois. Então, posso colocar aqui em evidência. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 3, menos 1 sobre 2, vezes x elevado a menos 1 sobre 6, mais x elevado a meio, menos 1 sobre 2, x elevado a menos meio. Todo mundo dividido por x. Posso achar o MMC aqui dos dois para a gente simplificar. Então, achando aqui o MMC dos dois e somando aqui 1/3 menos meio, nós vamos ter aqui o MMC dos dois é 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, 2 menos 3, isso daqui dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 6. X elevado a menos 1 sobre 6. Mais x elevado a meio, menos 1 sobre 2, x elevado a menos meio. Todo mundo dividido por x. Todo mundo tem x, né? Dá para a gente dividir. Então, isso daqui é x, esse daqui é 1, né? Então, eu vou tirar 1 de todo mundo aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 6. X menos 1 sobre 6 menos 1. Mais x elevado a meio menos 1. Menos 1 sobre 2. X menos meio menos 1. Então, passei esse x dividindo todo mundo. Divisão, mantenho a base, subtrai os expoentes. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 6, x, MMC aqui é 6, então 6 dividido por 6 dá 1, vezes menos 1, dá menos 1. 6 dividido por 1 dá 6, vezes menos 1, isso daqui dá menos 6. Então, menos 1, menos 6, dá menos 7 sobre 6. Meio menos 1 dá menos meio, então isso daqui vai ficar x elevado a menos meio, menos 1 sobre 2, x, menos meio menos 1 dá menos 3 sobre 2. E por fim, para a gente terminar, isso daqui pode ser reescrito como sendo 1 sobre 6, raiz sexta de x elevado a 7, mais 1 sobre raiz de x, menos 1 sobre 2, raiz de x ao cubo. E aí essa é a resposta do nosso exercício. Bem extenso aí, mas engloba aí todo o conteúdo já visto desde o início aí do nosso curso de cálculo 1. Envolve aí números reais, operações com números reais, expressões algébricas, funções. Então, todo o conteúdo que a gente viu até agora, derivada, limite, aí tudo num exercício só.
Então, na letra H, o último exercício aqui, a última letra aqui desse exercício número 3, f de x é igual a x mais raiz quarta de x, dividido por x ao quadrado mais 3. É um quociente, então preciso aplicar a regra do quociente para que nós possamos calcular a derivada dessa função. Então, se nós calcularmos a derivada, vai ficar f' de x. Então, derivo de cima, derivada de x dá 1. Então, isso daqui vai ficar 1. Mais, isso daqui é x elevado à quarta, a 1 sobre 4. Então, x elevado a 1 sobre 4, derivada vai ficar 1 sobre 4. X elevado a 1 sobre 4 menos 1. Nós fizermos aqui 4 vezes 1, que é o MMC, dá 4. Então, 4 dividido por 1, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Então, vai ficar 1 menos 4, então isso daqui dá menos 3 sobre 4. Então, derivo de cima, vezes copio de baixo. Então, x ao quadrado, mais 3. Menos copio de cima, então, x mais raiz quarta de x, dividido aqui pela derivada do de baixo. Derivada de baixo, 2x. E aí, dividido pelo de baixo ao quadrado. Dividido aí pelo denominador ao quadrado. X ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Para a gente ganhar tempo, fica como tarefa aí depois vocês desmembrarem, resolverem aqui, fazerem distributivas, simplificações necessárias. Tá? Só para a gente ganhar um pouco de tempo. Vamos para o último exercício, o número 4. Quero calcular aqui algumas derivadas na nossa f de x. Então, na letra A, o f de x é igual a 3x ao quadrado, mais 5 cosseno de x. Então, a derivada dessa função vai ser f' de x, é igual a derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada do cosseno, menos seno. Então, isso aqui menos 5 seno de x. Letra B, o f de x é igual a cosseno de x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, aplico aqui a regra do quociente para nós fazermos a derivada. Então, f' de x é igual derivo de cima, derivada do cosseno, menos seno. Então, menos seno de x. Copio de baixo, então, x ao quadrado mais 1. Menos, copio de cima, cosseno de x, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de 1 dá 0. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1, todo mundo elevado ao quadrado. Então, se nós abrirmos aqui, isso daqui vai ficar menos x ao quadrado seno de x, menos seno de x, menos 2x cosseno de x. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro é x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Letra C. Eu tenho lá que o f de x é igual a 1x vezes seno de x. Então, isso daqui é um produto de duas funções. Então, f de x é x vezes seno de x. Então, a derivada, eu preciso aplicar a regra do produto. Então, nosso f' de x vai ser igual. Então, derivo o primeiro, derivada de x, então, vezes copio o segundo. Mais copio o primeiro, vezes a derivada do segundo. X vezes derivada do seno, cosseno. Então, isso daqui vai ficar seno de x mais x cosseno de x. Letra D.
Letra D, nós temos lá que o f de x é igual a x ao quadrado vezes a tangente de x. Então, tem um produto de duas funções. Então, a derivada aqui vai ser, derivo o primeiro, derivada de x ao quadrado dá 2x, vezes copio o segundo. Então, 2x tangente de x. Mais, copio o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada da tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Letra E. Letra E, nós temos x mais 1. Então, f de x é igual a x mais 1 dividido pela tangente de x. Aplico a regra do quociente para resolver essa derivada. Então, f' de x é igual. Derivo de cima. Então, derivada de x mais 1 dá 1. Vezes copio de baixo. Então, 1 vezes tangente de x. Menos copio de cima, x mais 1. Vezes a derivada do de baixo. Derivada da tangente secante ao quadrado. Dividido todo mundo por tangente de x ao quadrado. Pode fazer a abertura aqui, tá? Simplificar, deixo aí para vocês como tarefa. Letra F. O f de x é igual a 3 dividido por seno de x mais cosseno de x. Então, a derivada aqui da nossa expressão, eu vou aplicar a regra do quociente. Então, a derivada aqui vai ficar f' de x. Derivo de cima, então, derivada de 3 dá 0. Vezes copio de baixo, seno de x mais cosseno de x. Menos, copio de cima, vezes a derivada de baixo. Derivada do seno, cosseno. Menos, por quê? Derivada do cosseno menos seno. Então, menos seno de x. Dividido aqui por seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Então, se nós simplificarmos aqui, 0 vezes tudo isso dá 0. Então, vai ficar menos 3 cosseno de x, mais 3 seno de x. Então, vai ficar 3 seno de x, menos 3 cosseno de x, dividido aqui todo mundo por seno de x, mais cosseno de x, ao quadrado. Você pode simplificar, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, tal. Então, vamos fazer isso daqui para a gente simplificar. Então, isso daqui vai ficar 3 seno de x, menos 3 cosseno de x, dividido, então, quadrado do primeiro, então vai ficar seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes seno de x, cosseno de x, mais quadrado segundo, cosseno ao quadrado de x. Se você lembrar lá das regrinhas trigonométricas que eu havia passado para vocês, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso daqui é igual a 1. Então, isso daqui mais isso daqui é igual a 1. Então, nós podemos reescrever isso daqui como sendo 3 seno de x menos 3 cosseno de x, e aí todo mundo dividido igual 3 seno de x menos 3 cosseno de x, todo mundo dividido aí por 2 vezes seno de x, cosseno de x, mais 1. Bom, quando eu falo de função derivada e derivadas de ordem superior, imagine aí que eu tenho uma função f e um a, o conjunto dos x para os quais esse f' de x existe. Então, eu vou falar aqui que eu tenho uma função f qualquer, e eu falo que eu tenho um conjunto A, então eu falo aqui um conjunto A, e que esse conjunto A dos x para os quais o f' de x existe.
Ou seja, o conjunto A é formado para os valores de x, aonde a derivada dessa nossa função f vai existir. Ou seja, se o A aqui nos reais, dada aqui por x nas nossas derivadas, f' de x, eu falo como sendo ela função derivada ou apenas a derivada de f. Tá? Então, você fala que isso aqui é função derivada ou derivada de f. Eu ainda posso falar, se vocês virem essa notação aqui, f', isso daqui quer dizer que você está trabalhando com a primeira derivada da nossa função. Agora, se você vir a seguinte situação, f duas linhas, quer dizer que você está trabalhando com a segunda derivada da nossa função. E assim por diante. Se você vir lá um f três linhas, quer dizer que você está trabalhando com a terceira derivada da nossa função. Tá? Pode trabalhar com a quarta, com a quinta, com a sexta, de modo aí você pode definir aí as nossas derivadas maiores. Você pode ver, existem algumas notações, notação é muito importante dentro da engenharia, tá? Então, você vai ver a notação da derivada como sendo um f', ou então, você pode ver também a notação como sendo aqui um f, entre parênteses aqui, 1, para a derivada de primeira ordem. Agora, para uma derivada de segunda ordem, você vai ver a notação aqui, f, entre parênteses, 2. E por fim aqui, a derivada, a terceira aqui, um f, entre parênteses, 3. Então, toda vez que vocês virem aqui essa tipo aqui de notação, vocês vão ter aí uma relação da nossa derivada. Então, toda vez que vocês virem essa notação, f' ou f1 quer dizer que é a primeira derivada. F duas linhas ou f entre parênteses 2 aqui é a segunda derivada e assim por diante. F3 linhas, F3 e tal. Vamos resolver aqui um exemplo só para ilustrar o que quer dizer essas derivadas aqui de ordem superior. Então, eu imagine aqui que eu tenho uma função dada aqui por f de x é igual a 3x ao cubo menos 6x mais 1. Eu quero calcular quem que é f' de x, o f duas linhas de x e o f três linhas de x. Então, o f' de x, primeira derivada. Então, deriva aqui, 3x ao cubo vai ficar 9x ao quadrado, derivada de 6x, menos 6. Derivada de 1 dá 0. Agora, o f duas linhas, eu vou derivar a primeira derivada. Ou seja, vou derivar esse cara aqui, 9x ao quadrado menos 6. Então, derivada de 9x ao quadrado dá 18x. Derivada de menos 6 dá 0. Derivada de uma constante é 0. E, por fim, a derivada terceira, o f três linhas, eu vou derivar o meu f duas linhas. Ou seja, derivada aqui de 18x, isso daqui é igual a 18. Se você quiser calcular quem que é o f quatro linhas aqui, não pediu, mas se quiser calcular o f quatro linhas, derivada aqui de 18, isso daqui é 0. E aí, a partir daqui, tudo vai ser 0, sempre vai ser 0. Outro exemplo legal que a gente tem também é com uma função f de x igual a ln de x. Se eu calcular a primeira derivada, ou seja, o f' de x, derivada do ln, 1 sobre x. Derivada segunda aqui de f de x, então derivada de 1 sobre x, daqui é x elevado a menos 1. Isso daqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu calcular aqui a derivada, a terceira derivada, então f três linhas de x, isso daqui vai ficar, então, menos 1 elevado a x ao quadrado, então, menos 2, né? Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo.
Professor, por quê? Isso aqui é menos... Isso daqui é x elevado a menos 1. Derivada disso daqui é menos x elevado a menos 2. Se você, que vai dar isso daqui, menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que menos x elevado a menos 2. Se você derivar aqui, vou abaixar aqui o expoente, menos 2 com menos 1, isso daqui dá 2 positivo, x elevado a menos 3. E aí isso daqui vai dar 2x elevado, 2 sobre x ao cubo. E aí vai. Mesma coisa se você tivesse um seno, um cosseno e assim por diante. Tá? Isso daqui é importantíssimo na hora que vocês forem trabalhar lá para frente, principalmente em cálculo numérico, aonde você precisa ter algumas funções que sejam suficientemente deriváveis. Quando eu falo funções que são suficientemente deriváveis, você precisa calcular pelo menos a terceira ou a quarta derivada daquela função e ela precisa existir ainda. Então, essas funções aí, seno, cosseno, ln, exponencial, se você tiver uma função com ordem muito elevada, um x à quinta, x à sexta, serão funções candidatas para a gente fazer essas análises. E aí, como eu disse para vocês, a notação é tudo dentro da engenharia. Então, quando vocês estiverem trabalhando com derivadas, a derivada de uma função, ela pode ser escrita também, esse f' de x, pode ser escrito também como sendo a derivada desse f, a derivada eu vou falar que é esse d, então, derivada de f com relação a x. Então, esse f' aqui, eu posso falar que é um df dx. Se eu falar que eu tenho a derivada à segunda, então f duas linhas de x, é a mesma coisa que a derivada à segunda desse f com relação ao x duas vezes. D ao quadrado f, dx ao quadrado. Mesma coisa, notação para um f três linhas de x. Isso daqui vai ser a derivada ao cubo de f dividido por dx ao quadrado. Outra notação que nós temos também, ao invés de utilizar linha, eu poderia ter aqui um f ponto de t, ou seja, um df dt. Posso ter também um f dois pontos de t, ou então aí um d ao quadrado f dt ao quadrado. Mesma coisa, posso ter um f três pontos de t, que seria aqui um d ao cubo f sobre dt ao cubo. Qual que é a diferença? X geralmente está se relacionando com espaço. E o t, tempo. Então, toda vez que vocês tiverem derivadas espaciais, a notação da derivada é dada aqui por linha. Toda vez que vocês tiverem derivadas temporais, você vai ter esse pontinho aqui em cima da nossa expressão. Então, f' é a mesma coisa que df dx, para significar a derivada de primeira ordem. Tem aqui esse f ponto, vai ser com relação ao tempo, então é o df dt. Então, se vocês virem aí em livros, em problemas envolvendo engenharia, você chegou lá e viu que você tem lá um x', então quer dizer que esse x' aqui, ele é uma função que depende de x, ou e aí de um y, por exemplo. Então, um x de x. Agora, se você analisar aí, você vê que você tem um x ponto, quer dizer que você tem uma função x que depende de t. Tá? Essas nomenclaturas aqui, quem trabalhou com isso, quem fez essas definições dessa nomenclatura, foi um cara, um matemático chamado Leibniz. Escreve aqui Leibniz, mas pronuncia Leibniz.
tá? E aí, essas nomenclaturas facilitam bastante na hora que nós vamos trabalhar aí dentro da engenharia, porque eu posso diferenciar quando a minha derivada é temporal, quando a minha derivada é espacial e assim por diante. Tanto na engenharia mecânica quanto na engenharia elétrica e assim por diante. Você tem lá uma corrente elétrica na engenharia elétrica, essa corrente elétrica ela varia no tempo. Então, você vai utilizar essa nomenclatura, essa notação aqui do ponto, para trabalhar com a sua função, para dizer que ela é temporal. Agora, se você está trabalhando lá com o escoamento de calor dentro de um transformador a óleo lá e tal, aí você vai trabalhar com esse F'. Mesma coisa na engenharia mecânica. Engenharia mecânica, se você trabalha lá com a velocidade, velocidade varia no tempo. E aí, se a velocidade varia no tempo, você vai ter lá o pontinho em cima da sua função. Agora, se você está trabalhando lá em mecânica dos sólidos ou estática, derivado de uma função com relação ao espaço, aí você já vai trabalhar com o linha, tá? Apenas aí são notações, essas notações são fundamentais para que a gente entenda o que está acontecendo com essas nossas funções, exatamente para facilitar aí a vida de vocês, para vocês conseguirem fazer essas identificações. Então, se vocês virem aí um exercício lá, que me fala, olha, eu tenho um f de x, que é igual a 5x ao quadrado. Eu quero que você calcula quem que é df dx. Então, df dx, você quer calcular a derivada da função com relação a x. Então, derivada de 5x ao quadrado, isso daqui é 10x. Você pode muito bem também ter lá um f ponto de t é igual a um t ao quadrado mais 5t. E aí eu quero calcular quem que é esse df dt. Desculpa, f ponto não, né? Só f de t. Então, tem um f de t que é igual a t ao quadrado mais 5t. Eu quero calcular quem que é o f ponto desse t. Ou seja, quem que é a derivada de f com relação ao tempo. Então, derivada aqui de t ao quadrado 2t, derivada de 5t. Isso daqui é igual a 5. Tá? Apenas notações. Isso daqui é importante na hora que vocês estiverem trabalhando aí com livros, com materiais, vocês vão ver que cada autor utiliza aí notações diferentes. Você pode ter aí que a derivada, a primeira derivada é um f de 1, ou então você pode ter aí um f ponto, ou então um f linha. Você tem todas essas nomenclaturas aqui para que vocês possam trabalhar. Beleza? E aí você só precisa identificar qual relação a qual variável que você quer fazer essa derivada para você determinar. Ok? Vou colocar aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer, vou dar um tempinho aqui. Bom, então, aqui na letra A, eu tenho aqui esse y igual a 5x ao cubo mais 6x menos 1. Então, quer dizer que esse y aqui nos fala que é uma função que depende de x, ou seja, eu tenho aqui um y de x, e eu quero calcular a derivada. Então, eu quero calcular a derivada desse cara, o teu y' de x, ou quem que é dy dx. A derivada de y com relação a x. A derivada de y com relação a x, 3 vezes 5 dá 15x ao quadrado. Derivada de 6x dá 6. Na letra B, eu tenho uma função ali s, e ali no lado direito todo mundo está com respeito a t. Então, quer dizer que eu tenho ali um s de t. Se eu quero calcular a derivada, eu quero saber quem que é o s ponto de t. O s ponto de t vai ser ds dt. Então, ds dt, raiz quinta de t, é a mesma coisa que t elevado a 1 sobre 5. Então, a derivada vai ficar 1 sobre 5
t elevado a 1 sobre 5 menos 1, mais 3 sobre t, esse 3 sobre t, eu posso reescrever ele como sendo 3t elevado a menos 1. Então, aqui, em vez de ser mais, vai ser apenas o menos. Então, menos 3t elevado a menos 2. Posso rearranjar isso daqui. Então, nossa expressão aqui vai ficar 1 sobre 5 menos 1. Então, não tem nada aqui. O MMC é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 1 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 1 dá menos 5. Então, 1 menos 5 dá menos 4. Então, esse daqui vai ficar 1 sobre 5, t elevado a menos 4 sobre 5, menos 3 sobre raiz de t, raiz quadrada de t. Ou então, isso daqui é 1 sobre 5, raiz quinta de t elevado à quarta, menos 3 sobre raiz quadrada de t. Letra C. Letra C, eu tenho lá que a minha função é t sobre t mais 1, ou seja, eu tenho um x é igual a um t, então se do outro lado é tudo t, então quer dizer que esse x depende de t. Então eu quero calcular quem que é o x ponto de t, ou seja, quem que é dx dt, derivada de x com relação a t. Então, a nossa função é t sobre t mais 1. Então, aplico a regra do quociente. Então, derivo de cima, derivada de t dá 1, vezes o de baixo, t mais 1, menos, copio de cima, derivo o de baixo. Derivada de t mais 1 dá 1. Então, t vezes 1. Dividido pelo de baixo ao quadrado, t mais 1 ao quadrado. Posso expandir ali, então vai ficar 1 vezes t dá t. 1 vezes 1 dá 1, então t mais 1 menos t. Dividido por quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. T menos t dá 0, então isso aqui vai ficar 1 sobre t ao quadrado, mais 2t mais 1. Na letra D, eu tenho que a minha função é um y igual a um t cosseno de t. Então, quer dizer que esse meu y depende de t. Então, eu quero calcular a derivada. Então, a derivada vai ser o y ponto de t. Esse y ponto de t nada mais é que dy dt. A derivada de y com relação a t, isso daqui é a regra do produto. Então, derivo o primeiro, copio o segundo. Derivada de t dá 1. Derivo o cosseno, derivada do cosseno dá menos seno. Mais, copio o primeiro. Desculpa, estou fazendo confusão. Derivo o primeiro, dá 1. Copio o segundo. Mais, copio o primeiro, derivada do segundo. Derivada do cosseno, menos seno de t. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 vezes cosseno de t dá cosseno de t. E aqui, t vezes menos seno de t, menos t seno de t. Letra E, eu tenho minha função y é igual a u mais 1 dividido por ln de u. Então, quer dizer que esse meu y depende de u. Então, quando é o u aqui, eu posso falar que é um y linha de u, a derivada. Isso aqui vai ser um dy du. Então, aplicando aqui a regra do quociente, derivo de cima. Então, derivada de u com relação ao u dá 1. Vezes copio de cima. Copio de baixo, ln de u. Menos copio de cima, u mais 1.
vezes a derivada do de baixo. Derivada do de baixo é 1 sobre U. Todo mundo dividido aqui pelo de baixo ao quadrado. Então, ln de U ao quadrado. Posso rearranjar nossa expressão. Então, U vezes ln de U dá ln de U. Menos U mais 1 vezes 1 sobre U. Então, U vezes 1 sobre U dá 1. Menos 1 sobre U. Dividir todo mundo aqui por ln de U ao quadrado. Por fim, na letra F, temos lá um x de t, que é igual a um t ao cubo, exponencial t. Então, se eu quero calcular a derivada, eu quero calcular quem que é o x ponto de t, que é a mesma coisa aqui que dx dt, derivada de x com relação ao tempo, dx dt. Então, regra do quociente, da regra do produto, derivo o primeiro, derivada do primeiro, 3t ao quadrado, copio o segundo. Mais copio o primeiro, t ao cubo, vezes a derivada do exponencial t. Derivada do exponencial t é o próprio exponencial t. Posso colocar em evidência que esse exponencial, então vai ficar exponencial t, multiplicado aqui por 3t ao quadrado, mais t ao cubo. E aqui, resposta do nosso exercício. Próximo tópico que a gente vai ver é a regra da cadeia para a derivação de uma função composta. Nós já vimos no assunto de funções, o que é uma função composta. Então, se a gente lembrar lá, uma função composta é aquela função dada por um f de um g de x. Ou então, esse daqui era f composição, então f g de x, f og. Tá? E aí eu preciso saber como que eu vou calcular também essa derivada. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma função dada aqui como sendo um h de x, que é igual à composição de duas funções, ou seja, um f de um g de x. E eu quero calcular a derivada dessa nossa expressão, ou seja, quero saber quem que é o h' de x. Para calcular o h' de x, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou derivar o de fora, então vai ficar aqui f' da nossa expressão, vezes o de dentro, multiplicado pela derivada do de dentro, ou seja, g' de x. Então, derivada aqui por uma função composta, derivo a expressão que está fora, copio, multiplicado pela cópia do de dentro, vezes a derivada do de dentro. Mas eu posso também reescrever isso da seguinte maneira. Se eu lembrar das nossas expressões que nós definimos anteriormente, eu posso falar lá que um dy dx é a mesma coisa que um f' de x. Correto? E, da mesma forma, eu posso lembrar que se nós tivermos lá um g de x ou um g de t, a derivada dessa nossa expressão, eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu posso falar que esse nosso x pode ser definido como uma nova variável. Então, se eu pegar aqui dx dt, isso daqui é a mesma coisa aí que esse f' de t. Ou f ponto de t, tanto faz. Ou, então, para diferenciar aqui, em vez de trabalhar com f, g' de t. Professor, não estou entendendo por que você está fazendo isso. Lembra lá de função composta, como que a gente fazia para resolver isso daqui, quando a gente aplicava o limite? Limite a gente pegava e falava
que eu tinha um f, eu aplicava o limite, a nossa expressão aqui, então, limite do f do g de x para um x tendendo a alguma coisa, então, um x tendendo a. E aí a gente poderia falar aqui que esse g de x era um u. E aí a gente reescrevia a nossa função aqui, nosso limite, da seguinte maneira. Ao invés de eu ter aqui um limite do f do g de x, eu ia ter aqui um limite de um f de u, então, um limite de um f de u, e aí, para quando u tendência a x. Basicamente foi o que a gente fez. E nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou falar que esse nosso g de x pode ser escrito aqui como sendo t. E aí eu vou trabalhar com a derivada aqui da nossa função g' de t. Então, se nós pegarmos aqui e reescrevermos essa nossa expressão que nós viemos calculando aqui, eu posso falar aqui que se eu tiver aqui um dy dx é igual a um f' de um g de t, ou então melhor ainda, um f' de um g de x, g' de x. Foi o que a gente falou, né? Derivada de uma função composta, nada mais é que derivo de fora, copio de dentro, vezes a derivada do de dentro. Perfeito. Só que se a gente pegar aqui, eu posso reescrever essa nossa função da seguinte maneira. Posso falar que nós temos aqui um dy dt, que é igual a um f' de x, g' de t, em que o nosso x é um g de x. Então, se eu reescrever essa nossa expressão, ela pode ser reescrita aqui como sendo um dy dt, é igual derivada aqui da nossa expressão, então vai ser derivada da nossa expressão, então o f aqui eu posso falar que é o nosso y, então derivada de y com relação a x, e derivada aqui do g de linha vai ser derivada de x em relação a t. Isso aqui é conhecido aí como regra da cadeia. Vamos ter aqui um primeiro exemplo, então. Exemplo 1. Y é igual a exponencial de 3x. Vamos fazer pelos dois métodos. Vou derivar aí pelo método que a gente viu e vou utilizar também a regra da cadeia para a gente calcular essa derivada. Então, se a gente calcular aqui, quem que é o y', como eu falei para vocês, derivo de fora, então derivada do exponencial é o próprio exponencial. E aí eu copio aqui o de dentro, 3x. Vezes a derivada do de dentro. Derivada de 3x dá 3. Isso daqui é igual a 3 exponencial 3x. Vamos fazer então agora pela regra da cadeia. Nós vamos falar aqui que eu vou fazer uma substituição. Vou falar que esse 3x é igual a um u. E aí o dy, o y' é um dy dx, que é igual a um dy. Então, agora eu vou fazer aí a minha derivada da minha expressão. Primeiro, com relação ao meu u, então, derivada de y com relação a u, vezes a derivada desse u com relação ao x. Então, eu reescrevi nossa expressão como sendo y é igual a exponencial u. Então, vamos lá. Derivada de y com relação a u, então vai ficar derivada de exponencial, então derivada de exponencial com relação a u, você pode escrever assim, derivada exponencial u com relação a u,
vezes a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x. Quem que é o teu u? U é 3x. Então, derivada aqui do exponencial u é o próprio exponencial u, vezes a derivada de 3x com relação a x, dá 3. Isso aqui vai ficar 3 exponencial u, mas lembrando que o u é 3x, então isso aqui vai ficar 3 elevado a exponencial 3x, 3 exponencial 3x. Então, o teu dy dx dá 3 elevado, 3 exponencial 3x. Mesma coisa que a gente viu lá anteriormente. Segundo exemplo. Então, eu vou ter aqui uma nova função, y é igual a seno de t ao quadrado. Então, vou calcular a derivada. Então, derivada aqui, como é função de tempo, é o yt. E aí, como eu falei para vocês, derivo de fora. Então, derivada do seno é o cosseno. Copio de dentro, vezes o de dentro. Por que o de dentro, professor? Você pode escrever o seno, como colocando aqui, ó, seno, entre parênteses, t ao quadrado. Para dizer que está aqui dentro. Então, derivo de fora, derivada do seno, é o cosseno. Vezes, copio de dentro. Vezes a derivada do de dentro. Derivada de t ao quadrado, 2t. Isso aqui é igual a 2t cosseno de t ao quadrado. Vamos fazer pela regra da cadeia. Então, a nossa expressão, eu quero calcular quem que é o dy dt. E aí eu vou falar que esse t ao quadrado é igual a 1u. Portanto, nossa expressão vai ficar y é igual a seno de u. Então, eu vou calcular aqui minha derivada da minha expressão. Então, dy com relação a u. Então, dy du. E aí eu vou calcular a derivada de u com relação ao t. Então, derivada de y, posso escrever d du. Y é o seno de u. Vezes derivada de u com relação a t. Então, d dt de u. Quem que é u? T ao quadrado. Então, derivada aqui do seno com relação a u, derivada do seno é o cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de u. Derivada de t ao quadrado, 2t. Então, cosseno de u vezes 2t. Mas o u é t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2t cosseno de t ao quadrado. Tá? Professor, qual que é melhor para fazer? Tanto faz. Eu posso esquecer uma das duas? Não. Lá na frente, a regra da cadeia, principalmente na hora que vocês estiverem trabalhando aí com cálculo 2, que vocês vão ter aí derivada de funções com várias variáveis, vai fazer muita falta. Tá? Então, a regra da cadeia é importantíssima aí que vocês lembrem como utilizar. E aí, a gente tem aqui algumas regrinhas também aqui de funções compostas. Vou colocar aqui algumas principais que nós temos. Por exemplo, se você tiver aqui, então, algumas regras, regra número 1, se você tiver aqui o exponencial do g de x, e você quiser calcular a derivada dessa expressão, isso daqui é a mesma coisa que o exponencial do g de x, vezes a derivada de g de x. Tá? Segunda regrinha que nós temos, se você tiver aqui o logaritmo natural desse g de x, e você quiser saber qual que é a derivada dessa expressão, isso daqui é a mesma coisa que o g' de x dividido por g de x. Ah, professor, mas por quê? Lembra, derivo de fora, então a derivada do ln do g de x é 1 sobre
alguma coisa. Então, L1 sobre G de x. Então, vai aparecer o G de x aqui embaixo. Vezes a derivada do de dentro. Então, G' de x. Então, por isso que, quando você tiver ln de G de x, a derivada vai ser G' de x dividido por G de x. A terceira regrinha, se você tiver aqui um cosseno de G de x, e você quiser saber qual que é a derivada dessa expressão, isso aqui vai ser menos o G' de x multiplicado pelo seno do G de x. De forma semelhante, a quarta regra, se você tiver aqui o seno de G de x e quiser saber qual que é essa derivada, isso daqui vai ser o G de x vezes o cosseno do G de x. Tá? Só você aplicar a regra da cadeia para cada um desses daqui. Não tem problema nenhum para você resolver. Vou colocar aqui um exemplo para mostrar aqui essas aplicações e também levando em consideração que eu tenho a multiplicação aí de mais expressões. Posso usar as mesmas regras, produto, quociente, soma, subtração e assim por diante. Então, vamos imaginar aqui nesse exemplo que eu tenho aqui um y dado aqui por x ao quadrado exponencial 3x. Eu quero calcular quem que é a derivada, ou seja, quem que é o y'. Y', então, é a regra do produto. Derivo o primeiro, então derivada do primeiro dá 2x, vezes copio o segundo, exponencial 3x. Mais copio o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, derivada do segundo, se a gente pegar aqui nossa regrinha aqui, o exponencial do g de x. Exponencial do g de x é o próprio exponencial do g de x vezes a derivada do g. Então, isso daqui vai ser vezes o próprio exponencial do g de x, então exponencial do g de x, exponencial 3x, vezes a derivada do g de x, derivada de 3x a 3. Então, se a gente rearranjar isso daqui vai ficar sendo igual a 2x exponencial 3x isso aqui vai ficar 2x exponencial 3x mais 3x ao quadrado exponencial 3x. Posso colocar em evidência o exponencial x, então isso aqui vai ficar exponencial x, que é igual a 2x mais 3x ao quadrado. Exponencial 3x vezes 2x mais 3x ao quadrado. Segundo exemplo aqui, vou ter a seguinte função composta. Terei aqui um y igual a cosseno de 5x. Quero calcular a derivada dessa expressão. Então, y' vai ser... Então, seguindo aquela tabelinha que eu passei para vocês, derivada do cosseno vai ser menos seno. Do g de x, então 5x, vezes a derivada do g de x. Derivada de 5x dá 5. Isso daqui vai ficar menos 5 seno de 5x. Para terminar aqui, um último exemplo. Esse aqui é o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Aqui que o y é igual a x mais 1, dividido por 2x, todo mundo elevado à quarta. E aí, preciso calcular aí a derivada da minha expressão desse meu y. Quero saber quem que é o y'. Então, y', como eu disse para vocês, derivo de fora, então vai ficar 4
Então, isso daqui você pode escrever como sendo esse x mais 1 sobre 2x, você pode falar que é um u. E aí isso daqui vai ser um u elevado a 4. Então, a derivada de u elevado a 4 vai ser o quê? 4 vezes u. Então, 4 vezes u. Quem que é o u? Então, x mais 1 sobre 2x elevado ao cubo. Vezes a derivada do de dentro. Derivada do de dentro vai ser o quê? Derivada do de cima. Derivada de x mais 1 dá 1. Vezes copio de baixo. Menos copio de cima. Vezes a derivada do de baixo. Derivada de 2x dá 2. Todo mundo dividido aqui pelo de baixo ao quadrado. Então, de novo, derivo de fora, então vai vir aqui 4 vezes copio de dentro, aí como eu derivei de fora aqui, 4 vai ficar aqui 4 vezes alguma coisa levar a 3, vezes a derivada do de dentro. Esse aqui é a melhor opção você trabalhar com a regra da cadeia, já mostro como que fica. Então, isso daqui vai ficar igual a 4 vezes x mais 1 sobre 2x, todo mundo aqui é o cubo, multiplicado aqui por 2x, menos x vezes 2, então isso aqui vai ficar menos 2x, menos 2, dividido aqui por 4x ao quadrado. Dá para simplificar também, então isso daqui vai ficar 4 multiplicado por x mais 1 sobre 2x elevado ao cubo. 2x menos 2x, isso daqui dá 0. Isso aqui vai ficar menos 2, mas dá para simplificar também, né, por 2, então vai ficar menos 1 sobre 2x ao quadrado. Se quiser, pode abrir esse 3 aqui, depois multiplicar aqui, dá para resolver também dessa maneira. Você pode também, como eu falei para vocês, resolver pela regra da cadeia. Então, vai ser um dy dx, que é igual a um dy du vezes du dx. Então, dy com relação a du, quem que é o dy com relação a du? Então, é u elevado à quarta. Então, você vai fazer essa derivada aqui. Então, dy du vai ficar 4u ao cubo, vezes, aí a derivada de u com relação a x. Então, a derivada disso com relação a x. Aí, a derivada disso com relação a x vai ser o quê? Calculamos aqui, né? Derivo o primeiro, então, 1 vezes 2x, menos x mais 1 vezes a derivada do de baixo. Todo mundo dividido aqui pelo de baixo ao quadrado. Aí você chega no mesmo resultado. Para essa situação fica bem mais fácil você trabalhar com a regra da cadeia do que levar em consideração fazer daquele jeito direto.